Saudações a todos. Estamos em direto do nosso canal OneHelp TV, o canal que criamos aqui em França, o canal que falamos sobre os direitos dos estrangeiros para todos que são da CPLP e da lusofonia. O intuito desse canal é de ajudar-te para tirar as suas dúvidas sobre a legislação francesa. Falamos da Convenção da Genebra de 1951, que trata de asilo, e falamos outras medidas também para regras da União Europeia, outros decretos que vêm para reforçar os seus direitos de asilo aqui em França. Falamos também muita coisa que as pessoas não sabem, que as pessoas quando chegam em França pensam se existe asilo. Falamos, por exemplo, da vida após segunda, falamos, por exemplo, das leis, as regras, além de asilo, quais são os outros tipos dos documentos que você poderia adquirir aqui em França. Por exemplo, segundo o Circular Valls de 28 de novembro de 2012. Também falamos os seus direitos sobre a nacionalidade francesa, como adquirir uma criança que nasceu em França, quais são os seus direitos, um menor de idade estando em França, quais são os seus direitos. Em globalidade, falamos do direito público, falamos sobre os direitos dos estrangeiros e da nacionalidade francesa. Falamos também da lei da urbanização, quando se trata dos assuntos dos alojamentos. Também falamos das regras da ação social, quando se trata da sua saúde. Não acabou. Também falamos de tudo que é penalidade em França. Então falamos dos direitos penais, porque hoje em dia os direitos penais andam junto sempre com as vossas residências. Existem certas medidas que não poderia conseguir o documento, o prefeito poderia tomar certas decisões se, por exemplo, alguém foi condenado no fundamento do artigo L441 do Código Penal. E falando disso tudo, só num vídeo, só numa live, ninguém vai perceber, ninguém vai entender mais ou menos o que é o seu direito. Razão pela qual, se esse projeto lhe interessa, siga-nos aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok. E ali onde podemos também dar algumas informações, algumas novidades, mas a prioridade no YouTube, porque temos novidades que vamos anunciar nos próximos dias para o novo projeto dos nossos podcasts. Não haverá mais o segredo sobre os seus direitos em França. Quem seguir esse canal, eu garanto que não seria decepcionado. Na verdade, a razão deste vídeo sobre um assunto muitíssimo importante que está a mexer na cabeça de todos os nós. Para lembrar-te, neste momento a França está a passar uma situação muito inédita que só aconteceu em 1936 e repetiu-se novamente aqui em França. Eu vou explicar o assunto da atualidade, a dissolução. Neste vídeo, vocês vão entender e tirar vossas dúvidas por que o presidente da República Francesa dissolveu a Assembleia Nacional e vão tirar as vossas conclusões e irão de perceber que ainda ninguém vos disse nada sobre esse assunto. E aqui vão tirar vossas dúvidas, compreender o sistema político francês com ligação com a imigração. Vou falar tudo sobre isto neste vídeo, explicar as consequências que teremos, qual é a data que as pessoas têm que pôr na mente, e teremos a live nesta data para que todo mundo possa ter o resultado em direto. Para mais informações, o tempo de genérico. Para começar, não podemos falar da dissolução que o presidente da República fez sem, portanto, saber qual é a origem, o que provocou esta questão que o presidente da República tomar esta decisão tão grave, tão consequente para a vida política francesa. Os que estão do canal, os habituais, sabem, durante as eleições europeias, eu estive sempre lá a vos dar as informações e informar as declarações de cada candidato. Então, assisti à campanha dessas eleições do início ao fim.
Depois do resultado do dia 9 das eleições europeias, e o partido da extrema-direita francesa, que nós chamamos aqui RN, que é Rassemblement National, antigo Front National, este partido que foi enviado à cabeça da lista foi este senhor chamado Jordan Bardella. E ela foi contra outras cabeças da lista também que estavam mais na atualidade. Por exemplo, Manon Aubry, de um partido de esquerda que gosta de regular a imigração. E temos também Raphaël Glucksmann, do partido, de novo, da esquerda, mas ele está para regular também a imigração. E temos também o partido Europe Écologie Les Verts, que a senhora Marie, e também a parte comunista, e tínhamos Léon de Fontaine. Esses 5 partidos que eu citei são partidos que lutam muito aqui para os direitos dos imigrantes. Um desses partidos que luta tanto que dizia que se ele passasse no poder, iria regularizar todos os trabalhadores indocumentados nesse país, é um partido de Manon Aubry, que chamamos aqui La France Insoumise. Agora, durante as eleições europeias, houve um resultado muito alto para o partido de extrema-direita. Você já sabe, isso vai acontecer quase em cada país da Europa, não são todos os países. Um dia vamos fazer análise para explicar sobre isto. Temos, por exemplo, na Itália, o partido da Giorgia Meloni, que saíram primeiro. Temos, por exemplo, SD, na Alemanha, que é o partido da extrema-direita. Temos, por exemplo, Autriche. Temos, por exemplo, a Hungria. Eles conseguiram 40%, mas eles recuaram um bocadinho. E temos, por exemplo, também os que está acontecendo, por exemplo, no partido da extrema-direita, mesmo não subiram, mas influenciaram muito para a tomada de decisão, por exemplo, de fim da manifestação de interesse que está a acontecer em Portugal. Então, este canal é importante, é a única alternativa que eu posso vos dizer aqui neste país, e vai vos trazer as informações coerentes, segundo a legislação francesa e com a propriedade da lei. Faça-me confiança e não seria decepcionado. Continuamos as nossas análises. O partido de Rassemblement National, vou dizer o nome dos partidos em francês, Rassemblement National, que é o partido de extrema-direita que está em número 1, considerado por muitos eleitores que passaram a votar esse partido nas eleições europeias, e depois dele conseguir uma vitória de 31%, e o presidente da República, o partido dele conseguiu apenas 15%, e o partido de socialista, que nós chamamos aqui PS, de Raphaël Glucksmann, conseguiu 14%, e o partido que eu gostaria muito, porque eles estão muito a favor das regras, das leis para os imigrantes, e o partido do Manon Aubry conseguirá 10%, que nós chamamos aqui LFI. E para essa questão, o presidente da República achou melhor de gozar o artigo 12 da Constituição Francesa para dissolver a Assembleia Nacional. Vamos ler esse artigo. Vou pegar a Constituição Francesa para nós todos lermos esse artigo, entendemos o que é que diz esse artigo. Temos aqui a Constituição da República Francesa e vamos ler o artigo 12 desta Constituição. O que é que diz o artigo 12? Está a dizer aqui: le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du président des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. O presidente da República, depois de consultar o seu primeiro-ministro e os presidentes das assembleias, pode pronunciar a dissolução da Assembleia Nacional. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 4 jours au plus après la dissolution. Aqui estão a explicar que as eleições terá que passar depois da dissolução, depois de 20 dias ou 40 dias. E o que é que acontece? A partir do momento que o presidente dissolveu a Assembleia Nacional, e a Assembleia Nacional já não existe mais. Falei um assunto sobre quais são os projetos que estavam em caminho, estava em curso de processamento. Todos esses projetos foram fechados. Por exemplo, tem mais de 2.000 colaboradores ou colaboradoras dos deputados. Neste momento estão sem emprego e, de facto, eles não têm mais
como trabalhar, porque o salário cortou-se para todos. A Assembleia Nacional é dissolvida e vamos esperar os próximos deputados que estarão para poder recomeçar, reabrir os processos segundo as prioridades. A importância desse vídeo, é para te explicar mais ou menos o que é que deve acontecer nos próximos dias, no dia 30 e no dia 7, porque o nosso debate de hoje, você tem que se focalizar muito dessas duas datas, o dia 30 e o dia 7. Essa é a razão de seguir esse canal, se ainda não está sendo seguido, partilhar para todo mundo interessado, porque no dia 30 teremos uma live aqui no YouTube em direto e no dia 7 para passarmos o momento das emoções dos resultados dos deputados que vão passar no segundo turno e os que vão discutir o lugar no dia 7. Depois de ter dissolvido a Assembleia Nacional, o Presidente da República, por mim eu diria, ele cometeu um erro tão grave, não sei se ele esperava o quê para fazer isto, é de saber que a situação está muito difícil atualmente em França. A vida política francesa está em dificuldade. Todo mundo está em pânico. A extrema-direita fez mais de 30 e tal % nas eleições europeias. O que aconteceu, outros partidos de esquerdos levaram essas ameaças a séria. A séria, quando digo a séria, embora que eles tinham problemas entre eles, embora que não tenham a concordância sobre as ideias, decidiram juntar-se para criar um partido só único para combater a extrema-direita e, desde ontem às 12 horas, eles revelaram um projeto deles que ele poderia fazer caso ele passasse no dia 7. Eles criaram um partido político, Front Populaire, que ele chama de contrato de legislativa, para que eles possam conseguir a ganhar as eleições contra a extrema-direita, está no dia 7 de junho. Mas, infelizmente, no momento que eu estou a fazer este vídeo, a extrema-direita em França está sempre em alta nas sondagens. Embora que ontem, ou embora que no sábado, houve uma manifestação contra a extrema-direita quase em toda a França, mais de 640 mil pessoas mobilizadas e 140 mil pessoas mobilizadas, segundo a polícia. Agora, no domingo, todos os deputados têm que aproximar-se da prefeitura para ir depositar a candidatura. Todas as candidaturas têm que ser ou independente ou ligado para um partido político. A partir do domingo, já teremos os nomes de todos os deputados que poderiam sentar nos próximos dias. Agora, qual é o impacto que vai poder gerir ou criar para os imigrantes sobre essas eleições legislativas? Primeiro, o partido que juntaram-se, Partido Socialista, La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, la Parti Communiste. Esses partidos juntaram-se para combater, mas para fazer uma grande revolução novamente, mais do que aconteceu em 1936, de Front Populaire. Eles querem vir já com uma ideia, com um programa privilegiado. Você tem que ter muita consciência. Se eles passarem no poder, isso vai ter muito impacto positivo na sua vida como imigrante em França. Mas caso eles falharem dessa missão, vai ser uma vida muito complicada para você, imigrante em França. A extrema-direita tem a sua forma de ver as coisas diferentemente. E se chegar até o final deste vídeo, vai perceber tudo sobre a França. Agora, os partidos das esquerdas, eles juntaram-se para revolucionar. Uma das medidas que eles gostariam de tomar quando pegar o poder é criar a Sexta República Francesa. Porque atualmente estamos na Quinta República, que foi criada para General de Gaulle. Agora eles gostariam, quando eles pegaram o poder, para criar a Sexta República. Na história, sempre quando a França criou mais uma república à frente, havia sempre grandes mudanças, havia sempre mudanças constantes. E eles gostariam de criar essa Sexta República e banir uma lei que é muito primordial, que nós chamamos aqui na Constituição 49.3. Essa lei, eles disseram que é perigosa. Por que essa lei é perigosa? De fato, o presidente, se ele faltar a maioria considerável na Assembleia Nacional, ele poderia usar esse artigo 49.3 para fazer passar o projeto da lei com a força. Aconteceu muito este ano. O presidente Macron, acho que seria um dos presidentes que gozou muito
da Constituição. Por exemplo, para a nova lei de imigração, a segunda parte do artigo 61 da Constituição francesa, para deferimento do Conselho Constitucional para poder reexaminar a lei da imigração antes de ser promulgada, a lei que foi promulgada no dia 27 de janeiro de 2024. E para essa questão tiraram muitos artigos sobre a nova lei de imigração. E, portanto, ele gozou também a usar, por exemplo, o 49.3, ele gostaria com a Sexta República banir essa lei, o presidente não tiver a maioria na Assembleia Nacional, as suas medidas não vai passar. Outra coisa importante, eles gostariam de mandar uma mensagem. Os que acompanham a atualidade já sabem, a França, há pouco tempo havia muitas manifestações para a questão da reforma. A aposentadoria em França era para 62 anos, agora passou para 64 anos, e eles gostariam, esse partido de esquerda, se passasse para recuar novamente essa idade para 60 anos da reforma ou da aposentadoria. Agora, diz-me no comentário se você é brasileiro, cabo-verdiano, angolano, português também, São Tomé e Príncipe, qual é a idade que deve partir da reforma da aposentadoria no seu país de origem? Eu tenho a ideia, eu diria, em Brasil, acho que é 45, mas não tenho a certeza. Eu estou a ser sincero, acho que em Angola seria 45 também, mas não estou a ter certeza. Eu espero dos vossos comentários para me dar a resposta certa, para confirmar-me. Agora, uma outra medida importante, se esse partido passasse de Front Populaire, vai ajudar muito os estrangeiros. Não esperava ouvir essa novidade. Eu não esperava, para ser sincero, eu esperava que esse partido vão poder se calhar, mas esperar haver essa revolução que eles estão a pensar a fazer sobre a imigração não esperava. O que eles gostariam de fazer? Se ele pegasse o poder no dia 7 de julho, é para abrandar a nova lei de imigração. Portanto, saber se esse partido passasse, haverá uma grande melhoria para os imigrantes, para os que trabalham em França sem documentos. E a questão que até eu não esperava, o que está como prioridade numa das medidas é 100 dias. Isso não significa dizer que vai demorar 1 ano, 2 anos, quer dizer, é 100 dias. Eles vão abrogar a nova lei de imigração. Essa nova lei de imigração que está aqui foi votada, promulgada apenas dia 27 de janeiro. Essa lei ainda não tem prazo de 1 ano. Eles consideram essa lei incompatível pelos direitos dos estrangeiros que ficam aqui, por exemplo, que trabalham, que merecem documentos, estão a ser explorados e não beneficia dos seus direitos. Também aqueles estrangeiros que estão aqui a atuar nas áreas que oferecem mais empregos, segundo, por exemplo, o artigo L435/4, que esta nova lei de imigração criou ser um título de residência excepcional para aqueles que trabalham nas áreas que oferecem mais empregos. Se estiveste em França durante 3 anos, trabalhando 12 meses, respeitando também as medidas, por exemplo, do artigo L441/1/2, sobre a falsificação dos documentos. O artigo que fez mais polêmico durante o debate da nova lei de imigração, tanto no Senado e na Assembleia Nacional, foi esse artigo. Na altura chamava-se artigo 4 bis. Depois havia evolução quando o 4 bis passou e no Conselho Constitucional é considerado como artigo 27. Depois do artigo 27 e foi escrito na lei dos estrangeiros artigo L435/4, porque os artigos que se discutem a nível da Assembleia Nacional para prescrever na lei pode mudar para outros artigos. Imaginamos, fomos de 4 bis do projeto presidencial que sugeriu para a nova lei de imigração, depois fomos de 27, por exemplo, para o artigo de Conselho Constitucional, e para entrar na lei, depois de ser promulgada, foi artigo L435/4 do CZDA. Esse é o Código dos Direitos dos Estrangeiros e de Asilo em França. É uma grande revolução que, se eles abrogassem essa nova lei de imigração do senhor Darmanin, que é atual
ministro do Interior que cuida da prefeitura, da imigração, e seria uma das grandes vantagens para os estrangeiros. Razão pela qual é indispensável você estarem ligado deste canal. Se você gostaria de ter as informações certas e credíveis, as informações seguras, com propriedades, as análises segundo as atualidades francesas, este é o canal digno para você. Até agora estamos a falar apenas das vantagens dos imigrantes, mas não esquece que também tem desvantagens e está em jogo dessas eleições legislativas em França. Se o partido de extrema-direita passar, razão pela qual que eu digo sempre quando estive na live com os meus seguidores habituais no TikTok, por exemplo, eu estava a lhes dizer, no dia 7 o que é que vamos fazer? Vamos comprar o paracetamol e vamos comprar ao mesmo tempo a champanhe, porque não sabemos quem vai ganhar, quem vai perder. O assunto, as eleições está muito apertada, esse assunto é mais do que sério. Esse assunto está mais do que sério. Eu não acho que qualquer pessoa pode vir aqui a falar sem propriedade, sem saber, conhecer a vida política francesa, como funciona. É importante nós sabemos isso. Além das duas competições desses dois partidos que têm duelo, existem também outros partidos que fazem parte da extrema-direita. Temos, por exemplo, o Reconquête, que conseguiu 5% das eleições europeias, que queria criar a coligação com o partido Rassemblement National, que não deu certo, mas a filha dela já deixou a tia no partido de extrema-direita, que nós consideramos aqui Rassemblement National. Foi em outro partido de um senhor chamado Éric Zemmour. E esse senhor, como ofendia muito, atacava muito o partido que está em top hoje, o partido que está em top não quer ligar-se com ele. Mas ele pegou a filha da senhora, ou a sobrinha da senhora, Marine Le Pen, que atualmente estava com aquele senhor, parece que ela lhe traiu, e outro assunto, se calhar virei aqui vos falar sobre isso, e deixou de ser membro daquele partido e apelar a pessoa de voltar para o Rassemblement National. Razão pela qual vocês vão dar conta que eles estão no topo, está em cima nas sondagens. Está mesmo muito difícil. A situação não está assim muito fácil. Mas eu tenho a certeza, acredito que as coisas poderiam melhorar nos próximos dias. Os depósitos das candidaturas na prefeitura e neste domingo e a partir de segunda-feira vão ver muitos deputados no terreno para tentar convencer a população francesa para que eles possam mais ou menos compreender o perigo que eles passaria caso deixasse o partido da extrema-direita passar no poder. Agora, falamos todas as vantagens dos imigrantes caso esse partido passasse. Uma delas também, outra parte das ajudas, valorização, do APL, que é ajuda personalizada dos alojamentos para todo mundo, porque quem tem alojamento é porque trabalha, eles também têm que ser ajudados. Uma delas também é ajudar os estudantes, mas o que nos interessa mais é mesmo que a nova lei de imigração seria abrogada. Fique a saber que no dia 7, novamente, atualmente já temos regras em França que a pessoa não consegue perceber, não consegue ter as respostas certas, não consegue saber como funciona. Imaginamos, por detrás dos decretos da abrogação, ou dos decretos das abrogações que haverá depois do dia 7, poderíamos ter também a evolução e a melhoração de muitas leis, não seria apenas da nova lei de imigração, também muitas leis discriminatórias, segundo eles, seriam abrogadas. Vamos falar das desvantagens dos imigrantes caso o partido da extrema-direita passar. É muito triste vos dizer isto, mas somos obrigados a fazer a análise completa para termos o equilíbrio, para ajudar o vosso raciocínio. Vocês não podem ter apenas novidades que vão para a vossa vantagens, mas também tem que ser que vão para fazer refletir-vos. Isso poderia ajudar-vos nos vossos pedidos de título de residência. Isso poderia até chamar-vos a atenção para evitar, estou a apelar, de confiar das informações da Casa da Mãe Joana, as informações que não têm propriedade e referindo de ouvir dizer. Cuidado para isso. Só para vos lembrar, apenas nova lei de imigração
o OQTF, que é a obrigação de sair no território francês, que demorava apenas 1 ano, agora passou para demorar 3 anos. Quer dizer, se você solicitar um título de residência, errar, se eles negarem, você tem que esperar de novo 3 anos para solicitar. Imaginamos, viveu em França já 5 anos, sem documento, solicita o título da residência, depois dizem que não pode te dar o título da residência e por detrás te dão uma medida de deportação, de expulsão para você sair de França, que poderia contestar para fazer novamente o pedido, seria depois de 3 anos. Essa é a razão que temos esse canal, para tirar as vossas dúvidas. Pergunta, questiona aqui no comentário e mesmo no privado iremos responder as suas perguntas sobre a legislação francesa. Nós temos que saber que, por acaso, no dia 7, se esse partido tiver a maioria, da mesma forma que o Partido das Esquerdas tem um projeto, e da mesma forma também eles têm um projeto. Entretanto, o projeto dele é o quê? É contrário do projeto as partes das esquerdas têm. Eu já tenho dito, já tenho feito muitos vídeos, por exemplo, para falar a questão de a lei de Pacto Asilo da União Europeia, e eles estão para esta lei de uma outra forma. O primeiro projeto deles seria, quando os imigrantes entrarem por barcos, e em termo europeu, em termo geral da Europa, eles vão ter que voltar diretamente nos seus países de origem. E você já sabe, já fiz também uma outra análise, um senhor chamado Fabrice Leggeri, que era presidente do Frontex. Frontex é uma comissão que controla fronteiras da União Europeia. E também eles têm a política de banir o direito do sol. O que é o direito do sol em França? Uma criança, quando nasce em França, como em Portugal, se calhar deveria nascer diretamente francês, e havia uma altura, tiraram isso. Agora, as crianças também já não podem mais nascer com a nacionalidade francesa, só eles têm direito de pedir a nacionalidade até a idade de 13 anos, mas ele tem que permanecer a viver 5 anos em França até na idade de 11 anos. Quer dizer, é um assunto também muito pragmático. Haverá um podcast, um vídeo apenas para explicar isso. Este é o canal do futuro. Vai tirar todas as suas dúvidas que nunca iria tirar da casa da mãe Joana. Importante nos apoiar, seguir-nos, só dizer porque eu sei as capacidades de toda a equipa que está por detrás desse ecrã, todos os colaboradores que nós temos para trazer-vos as informações certas e credíveis. Talvez até a sua própria advogada, o seu próprio advogado, o seu jurista não iria lhe dizer, mas aqui iremos lhe dizer. Importante, nós saludamos o trabalho maravilhoso, grande para todos os advogados em França que lutam para defender os imigrantes, para poder adquirir sempre os seus direitos. E eles gostariam de tirar esse direito do sol. Para salientar, por exemplo, em Portugal, pelo que eu sei, não sei se estou errado. Se estou errado, diga-me no comentário, porque eu não entendo nada da lei de Portugal. Pelo pouco que eu li, pelas lives que eu fiz com os advogados portugueses ou portuguesas, e que eu entendi que a criança em Portugal nasce português, mas tem uma condição. A condição que um dos pais tenha a residência, ou um dos pais estiver indocumentado, viver ilegalmente, eles têm que apenas confirmar 1 ano do território português, porque a criança nascesse com a nacionalidade portuguesa. Agora, eu sei que isso vai depender, temos muito tipo da nacionalidade originária, adquirida, ali deixo o debate para vocês. O direito da nacionalidade aqui em França vai ser retirado, sabendo que hoje em dia em França as crianças têm nacionalidade na idade de 3 anos se ele aproximar-se no Tribunal da Instância no dia do aniversário. Esse é um dos projetos que desse partido da extrema-direita gostaria de implementar. Quer dizer, são um dos projetos que ele vai implementar também em 100 dias, também muito mais rápido. Uma das prioridades dele também é tentar melhorar a vida, o poder de compra dos franceses. Vou falar mesmo como na banda. Está mesmo risco para a questão da subida dos preços de pagamento, por exemplo, da eletricidade. A população está um bocadinho inflexada no sentido de reclamações para que eles possam ter uma vida muito mais melhor como era antes. A população está em reclamação mesmo, razão pela qual muitas delas também foram votar na extrema-direita. As pessoas aqui fazem a ligação ou a coligação entre imigração e as suas dificuldades. Quando um partido político vem lhes dizer se você está a faltar isto é porque nós estamos a usar os impostos dos franceses para os imigrantes. Se você está a fazer isso é porque estamos a fazer isso para os imigrantes.
à força de repetir isto todos os dias, os franceses começam a pensar que é por causa da imigração que eles estão a passar mal. Sem saber que existem tantas pessoas aqui que trabalham indocumentados, que eles não beneficiam-se, se calhar, dos seus direitos, por exemplo, prêmio de atividade. Alguém que trabalha aqui em França tem que ter, são mais de 200 e tal euros. Essas familiares, essas pessoas, não beneficiam-se. Há pessoas que trabalham ilegalmente, que estão a ser explorados. E existem áreas aqui, só tem que ser os imigrantes a fazer. Os próprios natos seria difícil para fazer. Essa é a realidade que muita gente não olha, só olha diretamente na partes negativas. Pessoas, por exemplo, como nós, que estamos a contribuir para desenvolvimentos da integração dos imigrantes, eles não vão olhar para vocês, mas eles vão poder diretamente atacar as pessoas que estão a cometer erros graves, que eu condeno 100% a violência aqui neste país, mas eles são minoria. Essas pessoas, a maioria são as pessoas como nós, e lutamos todos os dias pelos direitos do todo ser humano. E outra coisa que é muito difícil, que ele gostaria se ele passasse no poder, tudo que ajuda em França para deixar a pena para os franceses. Todas as ajudas sociais, eles gostariam, esse partido, caso passasse, para deixar que seja a pena para os franceses. Segundo as análises deles, a França chama atenção para a pessoa vir e viver aqui porque nós temos muitas ajudas aqui neste país. Outras pessoas também eu gostaria de apelar. Tenta vir em França pensando que tem muitas ajudas aqui em França. Na verdade, não é da forma que vos conta. Por exemplo, onde eu vivo, onde eu estou a falar com vocês, essas ajudas que as pessoas falam, não tem claramente da forma que as pessoas mandam as mensagens. Essas ajudas nunca vai te tornar rico. São as ajudas superficiais. Como estamos num país de direito, segundo o artigo 3 da Constituição Francesa, é um país, assim, laico, um país dos direitos iguais. O que é que eles vão fazer? Vão tirando aqueles que estão a trabalhar a ganhar mais, para dar àqueles que estão a ganhar pouco, ou àqueles que não têm, para que tenha o equilíbrio no país. E isso que demonstra a divisa da França, que é a igualdade. E muito importante saber isto. Não venha ou não vai num país onde só por causa das ajudas, mas vai num país, vai migrar onde você sabe. Aqui vou ganhar bons salários. Se eu trabalhasse sem esquecer também as probabilidades de conseguir ser aceito como residente daquele país ou viver legalmente. Porque para conseguir também a beneficiar-se desses escalões do salário, é preciso ter a residência. Eu não aconselho usar ilegalidade. Tem muitas consequências que não vai à sua vantagem. Mas o mais agravante é que tem mesmo famílias que precisam, e precisa mesmo, mas nós vamos atacar os pobres enquanto tem ricos com a evasão fiscal para roubar tanto dinheiro do povo e que poderia ajudar, que faria com que todo mundo vivesse de uma vida melhor para todos. E outra coisa que eles gostariam de fazer, os alojamentos sociais, que seja a prioridade para apenas os franceses. Hoje em dia, você já sabe, as famílias modestas, as famílias que têm dificuldades, eles têm acesso das casas sociais, porque paga-se se calhar barato, mas eu diria também isto é mito. Existem também casas sociais que você pode pagar caro. Caro mesmo, estou a dizer por conhecimento. A casa vai depender das condições, da cidade, da área que você está, e as condições também, o edifício vai colocando à vossa disposição e o que vocês vão pagar como subsídio para ajudar a manutenção do vosso edifício. Por exemplo, se vai passar 2 vezes uma empresa da limpeza, ou se não vai passar, se vai passar uma vez a empresa da limpeza. Eu já morei numa casa, num edifício que nunca vi alguém vir limpar, mas onde eu estou, a limpeza é 2 vezes na semana, razão pela qual você vai pagar também caro a casa, porque te oferece mais serviços de qualidade. Nós vamos falar de tudo sobre esse canal. Já começamos formatos podcast. Vão descobrir que muitas coisas que as pessoas têm dito foi apenas bobagens, mas a realidade é a outra. Então fique ligado neste canal. Eles têm um projeto que eles nunca foram de favor de regularizar ninguém nesse país, de dar a residência a ninguém neste país. Se dependesse deles,
o delas, a França deveria voltar conforme que era antes, na altura, antes da época do circular valse. Na verdade, aqui em França, nós conseguimos documento, além do asilo, quando a pessoa não consegue asilo, existem outras medidas para conseguir o documento. Iremos de fazer vídeo para essas todas as medidas. Por exemplo, uma delas temos aqui o circular valse. Esse circular valse, de 28 de novembro de 2012, é o circular que um antigo primeiro-ministro de François Hollande, em 2012, que criou esse circular, não é uma lei, é apenas para orientar as prefeituras, para legalizar as pessoas. Por exemplo, alguém que vive em França durante 5 anos e tem um filho que estudou durante 3 anos, poderia beneficiar-se do documento. Não é suficiente, mas é uma das condições primeiro a preencher, antes de preencher, por exemplo, outras condições da integração. Iremos de falar sobre isso tudo neste canal. Esse é o primeiro vídeo que está a fazer de análise para experimentar os próximos formatos. Se vocês gostarem, acharem que esse formato é muito bom ou não é bom, diga-me no comentário, porque estamos sempre a tentar melhorar os nossos podcasts todos os dias. Embora que nos coloca em cima, eu não digo que somos número 1, mas nos coloca já em cima. Para nós é importante sermos contados entre os melhores. Mas não sabemos se um dia vamos ganhar o prêmio do melhor conteúdo da França ou o melhor influenciador da CPLP em França. Além do circular, existem, por exemplo, os acordos. Por exemplo, temos o acordo da Algéria, temos, por exemplo, os acordos também com o Brasil, que vai poder permitir que cada situação, como a pessoa deve se regularizar. Também tem, por exemplo, os acordos dos cidadãos da União Europeia, tem outra forma de conseguir o documento. Quer dizer, vocês têm que procurar a dominar esse contingente todo, procurar a dominar, a entrar nessa imersão para compreender mais ou menos como funciona a legislação francesa. Iriam de saber só aqui neste canal. Não esqueça também de novo a nos seguir, a curtir e a partilhar e deixar-nos um comentário. Temos também os decretos das orientações. Agora não sabemos como vai acontecer. Se a extrema-direita pegar o poder, ele vai ter o poder também de orientar, se calhar, as prefeituras para que eles possam não aplicar as leis que vai à vantagem dos imigrantes. E muito perigo que eu posso vos garantir, posso vos dizer, hoje estou a fazer esse vídeo com muita sinceridade. Este vídeo não escrevi, não quis escrever, eu quis que seja natural esse vídeo. De hábito eu sempre faço script, mas hoje fiz esse vídeo para alertar-vos da dificuldade que poderíamos ter como imigrantes caso o partido da extrema-direita passasse em França. Não esqueça, só citei algumas medidas, mas ainda tem muitas medidas que eu poderia citar nos próximos podcasts. Essa é a razão de fazer deste canal, do seu canal favorito, que vai informar-te sobre os seus direitos aqui em França. O programa é importante, vamos estar juntos aqui neste canal, em direto, transmitir em português e francês, que eu vou explicar para os resultados de legislativos franceses, para soubermos, começarmos a desenhar quem vai ganhar, quem não vai ganhar. E no dia 7, para confirmar quem ganhar, para saber como readaptar novamente os vossos processos. Tem muitos de vocês que estão prestes para fazer pedido de asilo, prestes, se calhar, para dar a entrada da sua residência, porque daqui a pouco vai preencher os requisitos. Fique atento, espera um bocadinho as novidades, porque as coisas poderiam mudar-se em qualquer momento a partir do próximo mês. Fique ligado, muito obrigado por assistir-me até o final deste vídeo. Muito obrigado pelo apoio para vocês todos. Nós estamos a revolucionar esse mundo do direito, tanto a parte de francês, tanto a parte de português, para que possamos trazer-vos as informações certas e credíveis que vai ajudar-vos a desbloquear vossos processos ou dar-vos a autonomia para que vocês possam ter acesso dos vossos próprios processos para tomar as decisões certas que vai ajudar-vos a conseguir o benefício de um título de residência ou a sua nacionalidade francesa. Fique ligado, estamos juntos, valeu a pena. Tchau, obrigado.